apresentação do plano de vacinação, o ministro da Saúde disse que todos os estados serão tratados de forma igualitária. O governo vai liberar 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. E você vai ver também. A Polícia Civil cumpre mais de 200 mandados em operação contra a facção criminosa que ameaçava moradores de um complexo habitacional em Porto Alegre. Prefeito de Niterói é alvo de mandado de busca e apreensão. A Polícia Federal investiga irregularidades em obras e contratos de publicidade. Ontem, em São Paulo, Bolsonaro descartou a possibilidade de privatização da CEAGESP. O confinamento parcial começou hoje na Alemanha. O país registrou 900 mortes por Covid-19 em um dia. E a União Europeia pode limitar o poder de gigantes da tecnologia, como Google e Facebook. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou otimista quanto à vacinação contra a Covid-19 e a volta à normalidade. O governo federal apresentou hoje o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante a cerimônia de apresentação do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Bolsonaro falou que a pandemia causada pelo coronavírus nos afligiu desde o início, mas já estamos na iminência de mudar essa situação. Momentos difíceis todos nós vivemos, mas depois da tempestade, a bonança. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade. Peço a Deus que estejamos certos. A solução está por vir. E aguardamos, sim, o desfecho de outras ações, como já tivemos aqui, patrocinada pela equipe econômica através do nosso ministro Paulo Guedes, que nos próximos dias, com toda certeza ainda nessa semana, 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que todos os estados da federação vão ser tratados de forma igualitária e proporcional e que todas as vacinas produzidas no Brasil, inclusive a Coronavac do Instituto Butantan, vão ter prioridade no Sistema Único de Saúde, o SUS. Todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantan, pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. E isso está pacificado. Isso está discutido e eu posso afiançar aos senhores, está muito bem tratado e está muito bem acompanhado. Qualquer fumaça, qualquer discussão anterior, ficou na discussão. Segundo o ministro, o governo federal vai entregar o material para a imunização aos estados que devem fazer as vacinas chegarem nos municípios, que vão aplicar as vacinas. O Plano Nacional de Imunização prevê 4 grupos prioritários que somam 50 milhões de pessoas que irão receber 2 doses com um intervalo de 14 dias. A prioridade é para trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com doenças crônicas, professores, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. O governo federal já garantiu 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 por meio de acordos. Mas para serem usados, os imunizantes precisam estar registrados e licenciados pela Anvisa. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil realiza hoje a Operação Consórcio, uma das maiores da história gaúcha. Cerca de 850 policiais participam da ação, que busca cumprir 67 mandados de prisão, 182 de busca e apreensão e 20 medidas restritivas de contas bancárias. A Polícia Civil investiga uma facção criminosa que agia com violência num complexo habitacional no bairro Umbu, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo as apurações, os suspeitos obrigavam os moradores a servirem à organização.
Eles também usavam os apartamentos dos inquilinos como esconderijo de armas e drogas, além de cobrar taxas para enriquecimento financeiro da quadrilha. As investigações apontam que os criminosos teriam expulsado cerca de 50 famílias do conjunto habitacional, formado por 18 blocos e 900 apartamentos, e 9 moradores teriam sido assassinados pelo grupo. Para a polícia, a brutalidade do crime servia para intimidar quem confrontasse o poder da organização criminosa. Os imóveis vagos também eram negociados pela quadrilha. O Supremo Tribunal Federal deve começar hoje a julgar as ações sobre a vacinação obrigatória. Uma ação pede para obrigar a imunização e outra quer a proibição da obrigatoriedade no país. Uma das ações foi ajuizada pelo PDT e tenta garantir que estados e municípios também possam determinar a vacinação compulsória se julgarem necessária. A outra ação é do PTB e pretende justamente o contrário, proibir a obrigatoriedade da vacina. Na ação pela vacinação compulsória, o argumento é baseado na lei que determina medidas de enfrentamento à pandemia e prevê que as autoridades podem adotar, no âmbito de suas competências, a determinação de realização compulsória de vacinação. Segundo o partido, a posição descarta que o Ministério da Saúde seja o único responsável por definir uma campanha de vacinação. Já a outra ação pretende suspender o trecho da lei aprovada pelo Congresso a partir de um projeto do próprio Executivo. O partido sustenta que existem dúvidas e inseguranças em relação à eficácia da vacina e seus possíveis efeitos colaterais. Na ação, o argumento é de que o direito à vida necessita de maior proteção do que os demais direitos. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, pediu a manifestação de diferentes órgãos sobre o tema e avisou que não decidirá nada sozinho. Essa é a última semana de julgamentos do Supremo antes do recesso do Judiciário, que começa na segunda-feira. Depois, apenas decisões urgentes devem ser tomadas pelo presidente do STF. O prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A ação mira irregularidades na prefeitura. Mais de 50 policiais federais participam da ação que foi batizada de Transoceânica. O prefeito Rodrigo Neves é alvo de mandado de busca e apreensão. A investigação apura problemas nas obras da Transoceânica Charitas Engenho do Mato e em contratos de publicidade efetuados pela Prefeitura de Niterói. O corredor de transporte liga os bairros do centro à zona sul da cidade. A estimativa é que a obra ficou 34 milhões de reais mais cara do que o previsto. Ao todo, o Tribunal Regional Federal autorizou 11 mandados de busca e apreensão, sendo 8 no Rio de Janeiro e 3 em São Paulo. Agentes da PF saíram às ruas para as buscas em vários endereços, inclusive na Casa de Neves e na Prefeitura da cidade. Outros mandados são cumpridos na região oceânica de Niterói e na Gávea, na zona sul do Rio. Neste caso, o alvo seria o cineasta René Sampaio, que é dono de uma produtora de filmes e teria um contrato com a Prefeitura de Niterói. Em 2018, Rodrigo Neves já foi preso pela PF acusado de integrar um grupo que desviou 10 milhões de reais em contratos de transporte da Prefeitura. Em 2019, ele foi solto. Neves está no segundo mandato à frente da Prefeitura de Niterói. A Polícia Federal está fazendo uma operação contra uma quadrilha suspeita de fraudes bancárias no Distrito Federal e mais 5 estados: Goiás, Pará, São Paulo, Maranhão e Bahia. A ação mira uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes pela internet. São 28 mandados judiciais, 11 de prisão e 17 de busca e apreensão. Algumas prefeituras estavam entre os alvos da quadrilha que desviava dinheiro das contas mantidas na Caixa Econômica Federal. A estimativa é de que os prejuízos sejam superiores a 18 milhões de reais. Quase metade das casas no Brasil não tem rede de esgoto. O acesso à água avançou pouco. O balanço foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Dados do governo federal mostram que apenas 54% da população era atendida com rede de esgoto no ano passado. 1 ponto percentual a mais do que no mês anterior. Já a rede de água não melhorou muito. Atende 83,7% dos brasileiros, o que significa um aumento de apenas 0,1 ponto percentual.
Durante a apresentação dos dados, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, reconheceu a falta de investimentos no setor. Afirmou que a aplicação de recursos públicos no saneamento tem sido de 5 a 6 bilhões de reais por ano. Muito pouco para as necessidades do país. O ideal, segundo ele, seria gastar de 60 a 70 bilhões por ano. Por isso, o ministro destacou a importância do novo marco legal do saneamento, que abre espaço para a iniciativa privada atuar com mais força nesse segmento. O governo enviou ao Congresso a proposta de um salário mínimo de R$ 1.088 a partir do ano que vem. É um aumento de R$ 21, ou um reajuste de 4%, sem aumento real, se a gente descontar a perda de poder de compra provocada pela inflação. O valor definitivo só deverá ser confirmado em janeiro. O salário mínimo é corrigido seguindo a inflação medida pelo INPC. Depois do intervalo, você vai ver que começou hoje na Alemanha o confinamento parcial da população contra a Covid-19. Voltamos já. O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem na CEAGESP, em São Paulo, a maior central de abastecimento da América Latina. O motivo da visita foi a reinauguração da Torre do Relógio, um monumento que está no local desde 1964. No discurso, o presidente descartou totalmente a possibilidade da companhia ser privatizada. O monumento de 52 metros de altura foi pintado de amarelo com detalhes em verde para a reinauguração. A Torre do Relógio é um marco histórico da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, a CEAGESP. Os funcionários também vestiram as cores da bandeira para receber o presidente. O deputado federal Davi Soares fez parte da comitiva de Jair Bolsonaro e ele mesmo gravou esses vídeos de cima do palco, que mostram o grande público e outro bem ao lado do presidente no momento do discurso. Essa é a primeira vez que um presidente eleito pelo povo vem aqui. E Bolsonaro classificou a agenda como uma visita técnica, mas em seu discurso tratou de um dos assuntos que causa muita polêmica entre os funcionários: o projeto de privatização da CEAGESP. A companhia é uma empresa federal, mas no ano passado, o governo do estado de São Paulo chegou a anunciar um plano para transferir a CEAGESP para a iniciativa privada. Bolsonaro afirmou que enquanto estiver no cargo, essa possibilidade está totalmente descartada. No primeiro momento, falou-se em privatização. Eu quero deixar bem claro para vocês. Enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês! E o presidente se mostrou bastante à vontade durante a visita. Essas imagens foram feitas pelo repórter cinematográfico Kiko Clemente, no momento em que o presidente deixava a CEAGESP. A Caixa paga hoje a última parcela do auxílio emergencial para aniversariantes de abril do público geral e também paga os inscritos do Bolsa Família que têm um número de identificação social UNIS terminado em 5. A Alemanha entrou hoje em um novo confinamento parcial que pode durar mais do que o esperado, diante da preocupante propagação da pandemia e do número recorde de mortes para apenas um dia. Das 24 horas anteriores à divulgação do boletim, 952 pessoas morreram e mais de 27 mil novos casos foram registrados. O recorde anterior de mortes em apenas um dia era de 11 de dezembro, com quase 600 vítimas. Os alemães retomaram nesta quarta-feira medidas de confinamento parcial com fechamento de escolas e estabelecimentos comerciais não essenciais. Autoridades desejam aplicar até pelo menos 10 de janeiro o princípio Fique em Casa em todo o país. Os contatos sociais serão muito restritos entre 24 e 26 de dezembro. As reuniões só vão ser autorizadas entre parentes muito próximos. As medidas buscam evitar o colapso do sistema hospitalar, já que em Berlim, por exemplo, a taxa de ocupação dos serviços que atendem os casos mais graves de Covid-19 já supera 88%.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que todos os 27 países do bloco vão começar a vacinação contra a Covid-19 no mesmo dia. A campanha de imunização terá início assim que a vacina for aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos. A meta do bloco é de vacinar 70% da população. No mundo todo, 73 milhões e 400 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.637.000 pessoas morreram. Ainda segundo a Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registraram 248 mil novos casos em 24 horas. Foram 2.700 mortes no mesmo período. O Banco Central dos Estados Unidos se uniu a outros bancos centrais na luta contra as mudanças climáticas. O Federal Reserve, o Banco Central americano, está preocupado com as mudanças no clima. A instituição se uniu a outros bancos centrais em um grupo global para combater as mudanças climáticas. O objetivo é responder ao risco que a crise ambiental representa para o sistema financeiro. O Federal Reserve trabalha há um ano com a rede de bancos centrais e supervisores para o esverdeamento do sistema financeiro. Agora se uniu ao Banco da Inglaterra, ao Banco Central Europeu, ao Banco do México, além de outros, como membro formal. A rede foi criada como parte do Acordo Climático de Paris para melhorar a participação do sistema financeiro, fazer a gestão de riscos e mobilizar capital para investimentos verdes e de baixo carbono. O Parque Arqueológico de Machu Picchu, um dos principais pontos turísticos do Peru, está fechado, dessa vez por causa de manifestações. A direção do Parque Arqueológico de Machu Picchu afirmou que a cidadela Inca permanecerá fechada até que terminem os protestos de moradores que bloquearam a linha férrea. Machu Picchu fechou as portas na última segunda-feira por motivos de segurança após as manifestações de moradores que afetam o serviço de trem que transporta os visitantes até a cidadela, localizada em uma área montanhosa da região de Cusco. A medida foi adotada 6 semanas após a reabertura da atração turística, que havia ficado fechada por quase 8 meses devido à pandemia do novo coronavírus. Os protestos dos moradores contra as empresas ferroviárias que prestam serviço na região começaram na última semana. Eles exigem tarifas mais baratas e maior frequência de trens na rota entre Cusco e Machu Picchu. A União Europeia quer limitar o poder das grandes companhias de tecnologia. A União Europeia planeja colocar em prática uma regulamentação sem precedentes para os gigantes da tecnologia do tamanho do Facebook, Amazon, Google, entre outros. 2 projetos de lei foram apresentados, o de serviços digitais e o de mercados digitais, e eles buscam estabelecer condições rígidas para os negócios de companhias gigantes da internet na União Europeia. As maiores empresas de tecnologia vão ser designadas guardiãs do acesso à internet e sujeitas a uma regulamentação específica. Precisamos ter as mesmas regras em toda a Europa. Por isso, é necessária a regulamentação, porque é baseado em um mercado único, em base legal, e precisa estar amarrado a possíveis sanções. De acordo com a vice-presidente da União Europeia, o poder das empresas digitais, especialmente das plataformas maiores, ameaça liberdades, oportunidades e inclusive a democracia. Vestager disse que, com a medida, essas empresas vão ter que assumir mais responsabilidades. As propostas devem transitar por um longo e complexo processo de validação dos 27 Estados-membros da União Europeia e do Parlamento Europeu. Do outro lado, empresas e associações comerciais vão pressionar e tentar influenciar na redação final da lei. Vestager lembrou que a instalação do primeiro semáforo no mundo foi consequência do dramático aumento no número de veículos e, segundo ela, o mercado e os serviços digitais precisam de algo parecido. Em Mato Grosso do Sul, um medicamento está sendo produzido para atacar e matar as células cancerígenas. A expectativa é de que em 5 anos, uma nova geração de remédios contra o câncer esteja disponível no mercado. A pesquisa começou em 2015 com moléculas presentes na natureza. O primeiro passo foram os testes que nós fazíamos em laboratório
né? Onde nós começamos a verificar a atividade anticâncer dessas moléculas. Estas são células cancerígenas de um camundongo, logo após a aplicação de uma dose do medicamento em estudo. O vídeo tem duração de 15 minutos, mas foi acelerado. Repare na mudança no formato e aspecto das células. É possível ver que essas células, elas perdem a morfologia de uma célula saudável, de uma célula comum. Essas células, elas começam a entrar em um processo de morte. E esse processo é muito rápido, porque nos primeiros 15 minutos essas células já apresentam esses sintomas. Os camundongos que receberam a dose do medicamento não voltaram a desenvolver células cancerígenas. Tratamos células tumorais com o nosso medicamento e introduzimos no animal. Isso seria um efeito muito próximo de uma vacina. Esse animal, então, o sistema imunológico dele passa a reconhecer aquelas células como células estranhas. Se nós tentarmos induzir o tumor nesses animais, o próprio sistema imunológico do camundongo vai combater aquele câncer e não vai deixar ele se estabelecer. A pesquisa está na fase pré-clínica, em que os testes são realizados em animais. O próximo passo é patentear a descoberta, depois testar o tratamento em humanos. A expectativa é que em 5 anos, esta nova geração de medicamentos contra o câncer esteja disponível no mercado. Eu tenho certeza que essas técnicas, né, todas relacionadas à imunoterapia, com certeza elas são a próxima geração de tratamento do câncer. E isso, de fato, é irrevogável. E não perca, no dia 24 tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.